História do Futebol, capítulo 3. Hoje vamos contar um pouquinho sobre a história da primeira Copa do Mundo de Futebol, onde foi um emocionante capítulo no desenvolvimento do esporte mais popular do mundo. Realizada em 1930, no Uruguai, essa competição pioneira marcou o início de uma tradição global que continua até os dias de hoje. Antes da gente se aprofundar um pouquinho mais na Copa do Mundo, vamos falar no início do século XX, onde o futebol já era espalhado por diferentes continentes. Porém, a ideia de uma competição internacional começou a ganhar força. O então presidente da FIFA, Jules Rimet, desempenhou um papel fundamental na criação do torneio. Sua visão de uma competição que reuniria as melhores seleções do mundo levou à organização da primeira Copa do Mundo de futebol. Mas antes da gente ir para o que de fato interessa, já se inscreve aí no canal, deixe o seu like e comente o que você está achando sobre os nossos conteúdos. O Uruguai foi escolhido como país sede da primeira Copa do Mundo em grande parte devido à impressionante conquista olímpica do país em 1924 e 1928, mas vale ressaltar que outros países europeus foram candidatos, porém, vésperas antes da votação, todos desistiram e restou apenas o Uruguai, sendo esse o primeiro país sede de uma Copa do Mundo. O torneio ocorreu em Montevidéu, capital do Uruguai, e 3 estádios foram utilizados para o torneio: o Estádio Centenário, com capacidade para 90 mil pessoas, o Parque Central, com 20 mil pessoas, e Pocitos, com lugares para apenas 1.000 pessoas. A primeira Copa do Mundo foi a única que não passou pelo processo eliminatório para escolher seus participantes, pois na época todas as seleções que eram afiliadas à FIFA foram convidadas. Mas havia um ponto importante: deveriam confirmar a presença até o dia 28 de fevereiro de 1930. 13 equipes formaram o primeiro torneio. Inicialmente, visto que a Copa seria realizada no Uruguai, as seleções sul-americanas e norte-americanas demonstraram mais interesses, tendo assim o recorde de participações sul-americanas na história de uma única edição de Copa, com 7 seleções, sendo elas Brasil, Uruguai, Argentina, Peru, Bolívia, Paraguai e Chile. Os países europeus não demonstraram tanto interesse, pois a logística na época era difícil, pois deveriam atravessar o oceano em embarcações. Mas, com uma pressão chefiada pelo presidente da FIFA na época, foi possível garantir a presença de 4 seleções europeias: Romênia, França, Bélgica e Iugoslávia. Dessas seleções europeias, vale destacar que a Romênia só foi para a Copa após o recém-coroado Rei Carlos II selecionar pessoalmente a equipe que iria viajar para participar do torneio, onde havia dado garantia aos jogadores que, ao retornar, seus empregos estariam mantidos. Já a Iugoslávia viajou apenas com jogadores da Associação de Futebol de Belgrado, sendo principalmente de apenas 2 clubes, BSK e SK Iugoslávia, sendo esse o time mais jovem da história das Copas do Mundo, com idade média de 21 anos e 258 dias. Após a primeira partida contra o Brasil, os iugoslavos receberam apelidos dos uruguaios, como de Ites, devido à quantidade de sufixo no sobrenome dos jogadores, onde terminavam geralmente com It ou Vit. O torneio era separado em 4 grupos, sendo o primeiro com 4 seleções e os demais com 3 seleções cada. Os jogos da fase de grupos eram realizados em partidas todos contra todos, em fase de turnos únicos, onde apenas os primeiros colocados de cada grupo passavam à próxima fase. Cada vitória somava 2 pontos e empate somava 1 ponto. Caso houvesse empate em pontos de 2 seleções, eram realizados jogos extras para desempate. As primeiras colocadas de cada grupo se enfrentavam em disputas de semifinais, onde o vencedor iria para a final e o perdedor iria para a disputa de terceiro e quarto colocado. Caso houvesse empate na fase regulamentar, eram realizados tempos de prorrogações para encontrar o vencedor. Os grupos ficaram separados da seguinte forma: Grupo A com Argentina, México, França e Chile, B, Brasil, Bolívia e Iugoslávia, C, Uruguai, Romênia e Peru, e Grupo D, Paraguai, Estados Unidos e Bélgica. O primeiro gol de uma Copa do Mundo foi marcado pelo francês Lucien Laurent, onde o jogo ocorreu no dia 13 de julho entre França e México, em Pocitos, sendo esse o primeiro jogo da história das Copas do Mundo de futebol.
Os melhores colocados de cada grupo foi Argentina, Iugoslávia, Uruguai e Estados Unidos. A primeira semifinal ocorreu no Estádio Centenário no dia 26 de julho, onde a Argentina venceu os Estados Unidos por 6-1. Já a outra semifinal ocorreu no dia seguinte, no dia 27 de julho, também no Estádio Centenário, onde o Uruguai venceu a seleção da Iugoslávia por 6-1 também. A primeira e histórica final de Copa ocorreu no dia 30 de julho no Estádio Centenário, onde o Uruguai venceu a Argentina por 4-2 e consagrou-se o primeiro campeão de Copa do Mundo. O artilheiro da primeira Copa do Mundo foi o argentino Guillermo Stabile, onde ele anotou 8 gols. Já o brasileiro com mais gols na primeira Copa do Mundo foi então Preguinho, com 3 gols anotados. O Uruguai recebeu então do presidente da FIFA o troféu de campeão da Copa do Mundo e também a participação garantida na Copa seguinte, que seria disputada na Itália. Porém, devido a problemas de logística, o Uruguai não se fez presente no próximo torneio. A primeira Copa do Mundo foi um sucesso retumbante em termos de emoção esportiva e participação global. Ela abriu o caminho para futuras edições do torneio e também cimentou o futebol como um esporte verdadeiramente internacional. Desde então, a Copa do Mundo cresceu em tamanho e alcance, tornando-se um dos eventos esportivos mais assistidos e aguardados de todo o mundo. E assim concluímos essa história da primeira Copa do Mundo. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer a comunidade e compartilhar seus comentários e ideias. Sua participação é fundamental. Até o próximo vídeo. Um abraço.